1 Coríntios 12. A Júlia vai ler 20 ao 22 e vai pular para o 27. Mensagem dessa noite: você é um membro do corpo de Cristo saudável, ou você é espiritualmente um membro que está no corpo de Cristo, mas é um membro doente? Vamos fazer essa análise? Vamos ler em nome de Jesus. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu ensinei vocês um princípio e vou repetir, porque isso tem que ficar muito dentro de vocês. Ou nós somos ovelhas, ou nós somos cobra. Ô louco, pastor, que forte isso. É forte, mas é verdade. Jesus nos comparou com ovelhas. Já leu isso várias vezes, né? Jesus nos compara com ovelha. Por isso que vocês me chamam de pastor, porque existe o sumo pastor, que é Jesus, e existe os pastores que trabalham para esse sumo pastor. Por isso que a Júlia ali virou para mim e falou: o 27, pastor. Por quê? Porque ela me tem como pastor, eu represento o sumo pastor, que é Jesus, e a Júlia é o quê? Uma ovelhinha. Até o cabelo dela ajuda, né? Ela é uma ovelhinha. Por que ovelha? A ovelha só enxerga bem até 6 metros. 6 metros é como daqui lá naquela parede. Passou de 6 metros, a visão da ovelha embaça. Por isso que ela precisa ser guiada. Por isso que o pastor vai guiando a ovelha, ele vai batendo o cajado no chão e vai chamando as ovelhas. Porque a ovelha que está atrás vai olhando o branquinho das ovelhas na frente, e mesmo que ela comece a embaçar a visão mais longa, ela vai vendo o branquinho e vai indo atrás daquele branquinho que é as ovelhinhas. Por isso que a nossa vida é para ser guiada. E você tem que entender, aceitar isso. Cristo colocou que você tem que ser guiado, você tem que ser direcionado. Já a cobra é independente. As ovelhas dependem uma das outras, estão interligadas e dependem do pastoreio. A cobra não. A cobra é individual. A cobra, quando ela sai ali da natureza dela, da gestaçãozinha lá, ela já separa. E tem cobra pequena que depois que nasce come a mãe. Sabia que a natureza da cobra é tão nojenta que ela é desse nível? A cobra, a serpente, elas são individuais. Elas não são para viver em grupos dependentes, melhor dizendo. Elas são individuais. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu vou ministrar sobre nós sermos interligados. Olha aqui minha mão, ó, interligados. Eu vou ministrar sobre isso, mas eu quero que você entenda que é 2 escolhas simples. Ou você escolhe entrar nessa interligação e ter corpo, tá no corpo, ou você vai ser cobra, espiritualmente cobra. Peraí, pastor, usa de mais simplicidade. Cobra é aquela pessoa que está na igreja, mas não gosta de abrir a vida dela. Cobra é aquela pessoa que está na igreja. Quando eu falo abrir a vida, é abrir para o seu discipulador, abrir para o seu pastor, contar onde dói, por que dói. Obrigado. A cobra é aquela pessoa que está na igreja, mas ela é fechada, ela é aqui dentro, ela não quer ajuda, ela não quer contar com ninguém, ela se esconde atrás do não quero expor a minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que o Paulo, ele chamava Timóteo de meu filho, e o Paulo circuncidou Timóteo? Sabe o que era circuncidar? O Paulo pegou o pênis do Timóteo e cortou a pelezinha que cobria a cabeça do membro masculino do Timóteo. O próprio Paulo circuncidou Timóteo, no costume deles. Qual é a linguagem espiritual? A pessoa que te ama, ela quer cuidar
e ela foi chamada por Deus para cuidar espiritualmente, até de coisas que você não gosta muito de falar. O homem vai se abrir com o homem, a mulher vai se abrir com o líder vai se abrir com o seu líder, a mulher vai abrir com a sua líder feminina e vai pedir ajuda. Senão ela se torna cobra, ela quer ir sozinha, ela não quer ser direcionada. Agora, entrando aqui dentro do contexto, dentro da palavra, no capítulo anterior, Paulo ensina sobre a ceia do Senhor. No capítulo 12 ele começa a falar de dons, fala um pouquinho de dons e depois ele vem falar do corpo de Cristo de novo. E ele disse: vocês são corpo de Cristo. São vários membros, mas é um corpo só. A Batista é membro desse corpo, a Universal, a Assembleia, as Presbiterianas, todas essas igrejas evangélicas são ligadas a esse corpo. Por isso que é uma perca de tempo e bobeira ficar brigando entre uma e outra igreja, entre uma e outra denominação. E aqui na Salvação em Glória nós sempre ensinamos vocês que ame as Assembleias de Deus, que ame os batistas, que ame a Wesleyana, ame todas as igrejas evangélicas. E entenda que apesar de algumas diferenças doutrinárias delas em respeito a nós servimos o mesmo Deus e estamos ligados no mesmo corpo. Tá ok? Então, o que faz diferença entre nós e outras igrejas são as doutrinas. Umas têm um jeito diferente, as outras são mais do nosso nível, nosso estilo e assim por diante. Agora aqui o Paulo começa a dizer: olha, não pode o ouvido dizer, eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Não pode os olhos olhar para a mão e dizer, não preciso de você. Não pode a cabeça olhar para os pés e falar, não precisamos de vocês. O Paulo estava levando a igreja a entender que eles são completamente interligados, que eles são ligados um ao outro, e que o que eles tenham que entender é que para a saúde do corpo como um todo, o ideal é que todos os membros sejam saudáveis, porque quando um membro do corpo não está saudável, o corpo todo sofre com isso. Eu acho que todos aqui já tiveram problema, pelo menos uma vez na vida, com unha encravada. Uma unhinha lá do dedinho do seu pé. Esse dedinho do seu pé parece tão insignificante que é uma coisinha miudinha, né? Aí tá lá miudinha e inflamou a unha lá daquele dedinho, e por causa daquela unhinha inflamada te deu febre. E você andava assim, e se alguém pisasse em cima, você chorava de dor. Eu acho que a parte de nós já vivemos algum problema similar a isso. Aqui o Paulo está dizendo, olha, até aquelas partes do corpo que parece tão desprezível, são importantes. Eu pensei esse dia, gente, para que tem pelo no nariz? Pelo no nariz, gente, que negócio mais brega, estranho. Aí um dia eu perguntei para o Dr. Google, por que precisamos de pelo no nariz? E aí eu descobri a importância que ele filtra para você não se intoxicar com tanta poeira, para você, aquela história toda, tudo no seu corpo. Por mais aparente e significante que pareça, ou que você despreze, ela tem muita importância. E baseado nesse contexto, é que eu vou ministrar para você sobre se você é um membro saudável ou se você é um membro doente. E espero levar toda a reflexão para você poder se decidir, ou melhor, para você se reconhecer aqui, tá bom? E nós vamos ver aqui que tem aqui pessoas que achavam, pastor, eu pensei que eu era um membro doente, mas olha, eu estou bem. E tem outros que vai pensar, poxa, eu achei que eu era um membro saudável, mas eu estou doentaço. Estou precisando do SAMU, chama o SAMU. Agora vamos fazer essa análise. Eu preparei aqui alguns pontos para nós irmos a uma reflexão profunda. Se somos um membro espiritualmente saudável ou um membro espiritualmente doente. Vamos lá então. Primeiro, o membro saudável, ele é aquele que soma por corpo. Ele soma para o corpo. Ele é a favor da união. Ele nunca é a favor
de contendas, de briga. Ele nunca é a favor de guerras dentro da igreja. O corpo. Imagina você, a sua boca falar assim: mão, dá um soco no olho esquerdo para ele aprender essa lição. E pá! Mão esquerda, dá um soco agora no olho direito para devolver a ofensa. Pá! Ou qualquer coisa desse nível. Pensa você colocar os seus membros para brigar consigo mesmo. Tem aquelas pessoas que são meio desmioladas, com doença mental, que se arranham, né? Machucam, mutilam o próprio corpo. Mas às vezes é demônio, às vezes é perturbação mental. Mas uma pessoa saudável, ela não vai fazer isso. Concorda comigo? Uma pessoa saudável, ela não vai querer que os membros fiquem se machucando. Ou seja, o membro saudável, ele é apaziguador. Ele é da turma: vamos ficar em paz em nome de Jesus? Vamos manter a igreja em paz em nome de Jesus? O membro doente, ele é contendeiro. O membro saudável, ele faz o seguinte: olha o que aconteceu comigo. Eu fui pregar numa igreja do interior de São Paulo. Eu vou preservar o lugar porque essa mensagem vai subir para o YouTube, né? Então depois, se dá nomes, fica meio chato, que o pessoal pode ouvir e reconhecer. Mas eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo, nesses vários anos de andada minha aí. E eu cheguei lá e fiquei hospedado numa casa, e estava tendo um problema grave. Metade da igreja, uma igreja bem grande, de centenas de membros, a metade da igreja estava contra o pastor, porque o pastor foi no ambiente e ele não gostou do comportamento dos crentes que ele viu naquele ambiente. E o pastor botou todo mundo de banco, botou todo mundo, afastou todo mundo. E aí o que aconteceu? Todo mundo que ele viu naquele ambiente lá, que ele achou que não estava legal. Quando eu cheguei nessa igreja, eu não ia pregar lá, mas eu estava hospedado na casa de uns amigos dessa igreja, e estava fervendo o negócio. O pessoal: pastor Jorge, queremos a sua opinião, porque o senhor é muito amigo nosso, o senhor já veio nessa nossa igreja várias vezes, o pastor aqui, não sei o quê. O senhor acha que ele está certo ou que ele está errado? Aqui dentro de mim, eu achei que ele exagerou em 50%, mas 50% ele estava certo. Mas eu estava ali para somar para o corpo. Eu não estava ali para gerar confusão. Presta atenção nisso. Você não pode gerar confusão no meio do povo. Vou repetir que isso é importante. Você, como um crente, um membro saudável, não gere confusão no meio do corpo. Você não foi chamado para semear contenda. Você tem o Espírito de Deus para colocar paz. Aí, aqui dentro, ele está errado, em parte, mas eu não falei. Eu falei assim: irmã, não vai ajudar muito eu falar, vai segurando a onda. Não vai ajudar muito eu falar se ele estava certo, se ele estava errado, não vai somar muito. Agora o que vai somar é o seguinte, irmã: ele é o líder de vocês. Então se ele tomou essa postura e afastou vocês por 3 meses, fica os 3 meses afastadinho aí, vai para o culto numa boa, glória a Deus, aleluia. E quando você voltar, volta com o ânimo todo, com a corda toda. Você entende? Não há necessidade de você peitar, botar metade da igreja contra ele. Fica de boa. 4 pessoas em 2 dias foram atrás para conversar a mesma coisa comigo. Eu dei o mesmo conselho para os 4. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu sou chamado para somar. Eu sou chamado para socorrer o corpo. Eu estou andando, eu bati o pé, ai, a mão já corre aqui. Não é assim? Pelo menos se você for inteligente, você faz isso, né? Talvez você seja mais inteligente que eu. Eu faço em pé, você senta, né? Ai, meu pé, e você senta. Mas o que você faz? Você socorre. Você bate a cabeça, a mão já socorre. Não é assim? E assim por diante, você socorre o corpo. Às vezes as pessoas me procuram e me fazem perguntas capciosas, perguntas difíceis. Aí sabe como que eu faço? O que o seu pastor te falou? E às vezes o pastor da pessoa mandou ela ter uma atitude diferente da que eu mandaria. Eu mandaria a pessoa para a direita, o pastor mandou para a esquerda. Pastor, o meu pastor mandou virar para a esquerda. E o senhor, o que o senhor fala? Baratinho, esperta, não cruza galinheiro. Vira para a esquerda. Eu vou mandar virar para a direita? Pastor, mas e aí? E aí, meu irmão? Eu não conheço a pessoa, quem acompanha ela é o pastor dela.
Está entendendo o mistério? Quem anda com ela é o pastor dela. Então se o pastor dela está mandando virar para a esquerda, ela vire para a esquerda. Pastor, mas se lá na esquerda tiver um abismo, problema do pastor dela. É ele que é responsável pelo aquele rebanho. Eu sou responsável por vocês. É assim que funciona, gente. Você tem que somar, você não está ali para contender com ninguém. O membro doente, o membro saudável, ele faz assim, ó. Ele está ouvindo João falando do Beltrano. Ele ouviu a história toda e realmente o Beltrano, o fulano está com razão. O Beltrano errou. Olha que aqui é a sabedoria que eu estou distribuindo para vocês, pelo Espírito Santo, ministrando em vocês. Aqui dentro, você ouviu a história. E aqui dentro você já identificou se está certo ou se está errado. Isso não é bobo. Aqui dentro você já identificou, caramba, o ciclano pisou na bola. Gente, olha o que você está pensando. O fulano está falando do ciclano e você está aqui, gente, o ciclano pisou na bola mesmo. Olha o que ele fez com fulano, com fulana. Que papelão. Aí o fulano fala, e o que você acha, meu irmão? Você acha? Eu quero a sua opinião. Aí você, que é saudável, vai dizer assim, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos orar, liberar perdão. Talvez ele não fez por querer. Fez sim! Não, irmão, talvez você entendeu errado. Não entendi. Irmã, em nome de Jesus, vamos orar para liberar perdão. Vamos acalmar o coração, irmão. Você está entendendo como? É isso que é apaziguar. Agora, o membro doente, deixa eu falar para você, eu nunca fui com a cara do ciclano também. Esse ciclano nunca enganou a gente. Minha irmã. E aí, o que você me sugere? Eu sugiro que eu segure e você dê na cara dele. Então, esse é o membro doente. O membro doente, ele ouve, mas ele toma partido. O membro saudável, ele ouve, mas ele não toma partido. O partido dele, sabe qual é? Levantar a bandeira da paz, a bandeira do perdão, a bandeira do temos que continuar junto e não sei o quê. Eu conversava com a minha esposa esses dias e a Dailzinha falava assim, fulano é osso! Olha, e vocês conhecem a Dailza, né? A Dailza não é brinquedão. Fulano é osso! Eu falei, pois é, meu amor, mas mesmo assim é irmão. Mas mesmo assim é irmão, meu amor. Não tem jeito, não. Mesmo assim é irmão. Então o que acontece? O membro saudável sempre deixa para lá. Paz, oração. O membro doente sempre contenda, confusão e joga irmão contra irmão. E a Bíblia diz em Tiago 3,16: aonde tem contenda tem espírito de demônios. Está lá em Tiago 3. Aonde tem contenda tem. E Tiago escreveu para a igreja. Irmão, às vezes você está de boa, a pessoa vem e começa a trazer contenda para você, você vai na onda da pessoa, você está lá de boa, tomando seu tererezinho, tomando seu chimarrãozinho, assistindo lá um futebolzinho, se alegrando com alguma coisa boa, aí a pessoa vai na tua casa, começa a tagarelar e fala demais porque não tem nada para dizer, e aí a pessoa fala demais, pensar que não te traz uma contenda, você às vezes é doentinho, e em vez de ficar na tua e tentar apaziguar, você escolhe um lado, e agora você está começando a ter problemas com demônios, porque aonde tem contenda tem demônios. Então, primeiro, membro saudável, paz. Vamos manter em paz. O nosso grupo de louvor vai ficar em paz. Os nossos líderes de células vão crescer e viver em paz. Os nossos pastores vão ter paz com a igreja. As nossas crianças vão viver num ambiente de paz. E assim por diante. Pastor, é possível ter uma igreja de dezenas de milhares e viver em paz? Lógico que é possível. Lógico que é possível, mas para isso nós temos que ministrar palavras como essa e dizer para o povo, não se mete em contenda, chega junto para apaziguar, chega junto para acalmar o pessoal da tua célula, chega junto para acalmar o pessoal que está contra seu pastor, estou dando exemplo, chega junto para acalmar o pessoal que está contra o líder de tal ministério, e assim por diante. Mostra que você é saudável. Segundo, esse aqui eu gosto muito, gente. Segundo sinal de uma pessoa que é um membro saudável no corpo.
Um crente saudável, ele é uma bênção. Até encher a boca para falar. Ele é uma bênção na vida das pessoas. Ele é uma bênção. Ele é uma bênção com a presença dele. A presença dela é uma bênção. Aonde aquela pessoa entra, chega carisma, chega alegria, chega ânimo, chega, sabe, muda o ambiente. Aonde aquela pessoa entra, as coisas mudam. É aquela pessoa assim, o mundo diria, alto astral. E nós dizemos, é uma pessoa saudável, cheia do Espírito Santo. Aonde ela entra, entra alegria, já entra sorrindo, já entra cheia, sabe? É aquela pessoa que ninguém fica triste perto dela, porque ela não deixa, ela é inquieta no bom sentido, ela agita mesmo, ela agita o movimento, no bom sentido. Ela é uma bênção. Feliz de vocês, daqueles que podem dizer sobre você, fulano é uma bênção na minha vida. Aquela irmã é uma bênção nas nossas vidas. Agora, triste é quando você ouve as pessoas, ou ficou sabendo de alguém falar assim, fulano é chato, aquele cara é chato demais, aquela irmã é chata demais. Olha, aquela irmã chega, o ambiente fica pesado, já percebeu? Porque ela é gordinha? Não, é a atmosfera espiritual. Aquele irmão chega, o pessoal fica meio sem graça já de conversar, o irmão é chato. São pessoas que infelizmente não são uma bênção com a presença deles. Você já percebeu? Eu sei que é engraçado, não devia ser, mas é. Eu estou falando para a igreja. Tem irmãos que você tem prazer de vir na sua casa. Já tem outros irmãos que te ligam, vou ter que passar e você, oh Jesus, misericórdia, meu Pai, me dá livramento. Vocês estão rindo, mas vocês estão entendendo muito bem. Vocês estão entendendo. Só não põe a vassoura de ponta cabeça atrás da porta, que você sabe que isso é simpatia. Não, pastor, não coloco não, que o irmão é tão mala que se ele ver a vassoura ele vai pegar e vai embora voando. O irmão é uma bênção. Responde no teu pensamento, aqui ó. Seja sincero, você ser sincero não é errado não, tá? Não há orgulho em você nisso. Eu quero que você responda aqui. Você entende que a sua presença é uma bênção na vida das pessoas? Responde aqui ó. Pastor, eu entendo, porque já muitas pessoas falaram que eu sou uma bênção. As pessoas se alegram quando me vê, olha e tal. O membro doente, as pessoas querem longe. Só que eu volto a dizer, querem longe, só que continua sendo irmão. Está lá no corpo, é aquele dedo todo cortado, inflamado, mas ainda está no corpo. Ainda está no corpo, e no corpo de Cristo. Depois eu vou explicar no final como é que isso termina. Mas ainda está no corpo. É aquele irmão chato que você não quer perto, mas ainda é irmão. O membro saudável, o crente saudável, ele é uma bênção com as palavras dele. Ele tem sempre algo para te edificar. Ele tem sempre um conselho bom para te dar. Ele tem sempre uma dica de sabedoria legal para te passar, para você ser uma pessoa melhor. Ele é uma bênção com as palavras dele. Ele nunca vai deixar você desanimado. Sabe aquele tipo assim? Aquela pessoa que chega e fala, olha, a coisa está ruim, está feia. Aí o membro doente te ouve e vai dizer, e vai piorar. Já o membro saudável, ele deixa você desabafar. A coisa está feia, a coisa está preta, está isso, aquele outro. Aí o membro saudável diz, está feio, está preto, só tem uma coisa, nós vamos orar e Deus vai mudar isso. Em nome de Jesus, porque ele é saudável. A parte dele é te erguer. Irmãos, eu já ensinei isso para vocês, mas vale a pena ensinar de novo. 2 Timóteo capítulo 1, Paulo está dando várias recomendações para Timóteo, e ele diz assim para Timóteo, Deus conceda graça à casa de Onesíforo. Aí
Ô Gondim, se for menininho, tá a sugestão de um nome aí, Onesíforo. Que a Stephanie tá grávida, né? Não sabe ainda se é menino ou menino. Se for menininho, tá sugestão Onesíforo. Aí ele falou que Deus conceda, para nós é feio, mas para eles era bonito, tá, gente? Que Deus conceda a graça à casa de Onesíforo. Porque muitas vezes, o original diz, me reanimou no Senhor. Quando ele ficou sabendo que eu estava preso em Roma, ele descobriu aonde eu estava, não sossegou enquanto não descobriu onde eu estava, e foi lá me visitar e me reanimou, porque eu estava desanimado. Querido, sabe quem está falando para Timóteo que estava desanimado, tentando se enforcar no pé de cebolinha? Sim, sabe que estava triste com a vida? E não uma vez, porque Paulo disse, várias vezes ele me reanimou. Eu já ensinei vocês, nós não somos super-heróis, irmãos. Eu mesmo, nós estamos no domingo, eu falei para Daíus esses dias, falei, quinta, sexta e sábado, falei, Daíus, eu estou consumido por tristeza. Esses 3 dias eu amanheci triste e dormi triste. Eu amanheci mais triste ainda e dormi mais triste ainda. Eu amanheci sábado mais triste ainda e dormi mais triste ainda. Nós não somos super-homens. Tem dia, irmão, que o céu está de bronze, ainda mais para quem é cego, piorou. Tem dia que está escuro mesmo. Como tem um ditadinho, um trocadilho que eu gosto. Tem dia que está de noite. O Paulo, aquele tremendo homem de Deus, aquele homem que é uma referência para nós, uma pessoa, um referencial de cristianismo, de vida com Deus, aquele grande homem está dizendo, Timóteo, não se engana não, Timóteo, que teve vezes, Timóteo, não foi uma nem duas, vezes, que eu estava desanimado, que eu estava naquela pegada assim, Deus, por que o Senhor não me mata logo? Que eu estava naquela pegada assim, Deus, hoje eu apanhei tanto, fiquei desmaiado, acordei, estou grogue até agora, por que o Senhor aproveitou e me matou logo e deixou eu vir embora para ir? Eu estava desanimado, Timóteo, mas um homem cheio de Deus, chamado Onesíforo, veio aqui na onde eu estava várias vezes e me colocou para cima de novo. Me reanimou, porque você só reanima quem está desanimado. Ele me reanimou, ele me agitou por dentro, ele fez eu ver esperança novamente, ele fez eu ver expectativa de novo, ele fez eu ver as coisas com os olhos diferentes de novo, ele me animou de novo, Timóteo, porque eu achei que estava tudo perdido. Que Deus conceda a graça à casa de Onesíforo. Olha que coisa forte, olha que coisa forte. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? Pessoas que são bênçãos com as palavras, tem um conselho na hora certa, um bom conselho, tem uma ideia excelente na hora certa, tem uma palavra para te construir na hora certa, tem uma palavra para te motivar, tem, sabe, no que depender dele, no que depender dela, você não vai ficar do jeito que você estava. Já o membro doente, ele não está nem aí. Ele não está aí com a dor do outro, ele não está aí com os problemas do outro, ele não está aí com os problemas financeiros do outro, ele não está nem aí com os problemas sentimentais do outro, ele não está nem aí com o problema de ninguém. Então, como ele não está nem aí, ele não tem palavras para construir, ele não tem palavras para transformar, ele não tem palavra para fortalecer, ele não tem palavra para levantar. Não tem. O membro saudável é uma bênção com a presença dele. O membro saudável é uma bênção com as palavras. O membro saudável é uma bênção com as atitudes e com o seu serviço. Você vai me ver morrendo ensinando isso para vocês. Uma das coisas que mais nos deixa parecido com Cristo é o serviço, é a servidão, é servir as pessoas. E quando eu falo em servir, é desde uma coisa simples a uma coisa mais complexa. É desde você levantar do seu sofá que você está deitado e ir lá pegar um copo de água na geladeira para o irmão, a ponto de você servir um pedaço de bolo ou um prato de comida para o irmão, para uma irmã. Quando eu falo servir, é essas coisas simples, as coisas mais complexas. Se alguém precisa de você, você só não ajude se você realmente não pode. Porque nisso você desenvolve o seu cristianismo, em servir as pessoas no que você pode. Mas abre aspas, não, apaga aspas, deleta, abre parênteses.
Só que também, aprenda a dizer não. Não é feio dizer não, gente. Até fica bonito, né? Não é feio dizer não. Se você não pode, irmão, me perdoa, eu não tenho tempo, eu não vou poder. Irmão, faria com prazer, mas não vai dar para mim. Irmã, eu poderia, mas eu não tenho condições. Eu gostaria, mas não tenho como. Agora, se você pode, presta atenção, se você pode, faça. Porque quanto mais você servir, mais parecido com Cristo você vai ser. Irmãos, servir, suas atitudes de serviço, conta muito no mundo espiritual. Lembra que eu ensinei vocês, Hebreus capítulo 6, verso 12? Porque o Senhor não é infiel, para que se esqueça do nosso amor provado a Ele, quando servimos nossos irmãos. Quando servimos nosso irmão. Porque quando você serve o seu irmão, você está servindo o Filho de Deus. Ele é seu irmão, mas ele é folgado, hein, pastor? Mas não deixou de ser seu irmão. Sabe aquele ditado? Você tem 5 dedos na mão, 5 são iguais? São diferentes. Quando Jesus foi dar pão para aqueles 7.000 homens, fora as mulheres, mais ou menos 10.000 pessoas, ele não disse, folgados para cá. Vocês folgados não vão receber. Vocês que não gostam de trabalhar, para cá, vocês não vão receber. Só fica no meio quem não é folgado. Jesus não fazia isso. Jesus dava de tudo para todos. O que a pessoa vai fazer ou ia fazer com aquilo, é problema dela. Mas vamos continuar aqui. O membro doente, ele não gosta de ajudar, ele não gosta de auxiliar, ele não gosta de servir. O membro doente, ele não está afim, ela não está afim de ajudar e de fazer nada. É o membro doente. Terceiro, o membro saudável, o crente saudável, ele sabe a importância que cada um de nós temos no corpo. Ele não despreza ninguém. Ele não despreza ninguém. Eu contei para vocês de um amigo que ele perdeu o dedão do pé. E nos primeiros dias sem dedão, ele desequilibrava e caía para frente. Aí uma vez ele caiu em cima de mim. Aí eu segurei ele e falei, meu irmão, o que foi? Ele falou assim, rapaz, eu perdi o dedão e o médico falou que até o cérebro, o corpo acostumar, eu ia desequilibrar e cair para frente. Perdeu o dedão do pé. O dedinho se perde, faz falta. Qualquer coisa que você perde faz falta. Perdeu uma unha, arrancou uma unha, não nasceu outra no lugar. Tua mão fica feia, ainda mais se for mão de mulher, né? Fica aquela coisa feia, sem unha. Não é assim? Irmãos, o membro saudável, ele sabe que nós somamos e que cada um de vocês, por mais aparentemente que pareça insignificante ou que você mentalmente ache insignificante, ele é muito importante. Ele foi comprado por Cristo, ele tem um valor dele, ela tem um valor dela, e eles são muito importantes. É assim que funciona. Ele tem uma natureza de humilde. O membro saudável, ele tem uma natureza de humilde. E ele não despreza ninguém, por mais que o cara seja chato, por mais que aquela mulher seja uma mala sem alça, por mais que aquele jovenzinho seja, sabe, folgado, ele sabe o lugar de cada um. Ele sabe que aquelas pessoas parecem indecorosas, parece que não teriam lugar no corpo, mas acaba que tem. E ó, pensar contrário disso te torna orgulhoso, soberbo, arrogante e prepotente. Eu ensinei vocês na ceia passada que o que deixa a pessoa indigna de participar da ceia é quando ela não compreende o corpo de Cristo, quando ela menospreza os menos favorecidos, quando ela menospreza os que têm menos condições de se arrumar, de se vestir, de se limpar, os que têm menos condições de ofertar, de dar, aqueles que se orgulham e que desprezam os outros. E eu queria que você nunca esquecesse disso.
Todo mundo tem uma coisa que você não tem. Todo mundo sabe uma coisa que você não sabe. Todo mundo faz uma coisa que você não faz. E estou falando tudo dentro de um contexto de coisas boas. Todo mundo faz, gente, uma coisa que você não faz. Eu sou deficiente visual. Eu ensino mexer no celular para pessoas que enxergam normal, que poderia... Não sabe, eu ensino. E eu sou cego. Já o membro doente, não. O membro doente, ele despreza um adolescente. O membro doente, ele despreza a esposa, ele despreza o esposo. O membro doente, estou falando tudo dentro do contexto igreja, tá? O membro doente, ele despreza um pré-adolescente. O membro doente, ele se orgulha, ele se ensoberbece, ele está doente. Veja que o texto, Paulo disse: não pode os olhos dizer para a mão, não precisa de você. Ah, não precisa, vai pegar as coisas como? Não pode a cabeça olhar para os pés e falar: nós não precisamos de vocês, pés. Aí o 22, porque aquelas partes que parecem menos honrosas são de muita importância. Quarto, eu vou aqui e vou para o final, tá bom? Aqui eu já vou caminhar para o final. Quarto e último. O membro saudável, ele não tem complexo de inferioridade. O membro saudável, assim como o membro humilde, ele não despreza ninguém, mas ele sabe o lugar que ele tem de importância. Ele sabe. O membro saudável, ele não tem complexo de inferioridade. Olha o que disse aqui, ó. O verso 20 e o 21 e 22. Não pode o ouvido, olha para mim. Não pode o ouvido dizer, porque não sou olho, não sou do corpo. Ah, eu não vejo nada. Eu só fico cheio de cera aqui, sem a mão não vir limpar, fica aquele negócio esquisito. Eu não vejo nada. Aqui não bate nada dentro de mim aqui no ouvido. Ah, eu não sou olho, então não sou do corpo, eu não sou importante. Eu sou cego, tem coisas que eu não consigo fazer, eu não sou importante. Olha, eu tenho pouco estudo, não sei ler direito, eu não sou importante. Olha, eu sou meio travadão, eu sou tímida. Eu sou tímido, eu não tenho desenvoltura para falar. Então por causa disso eu me sinto menos importante. Eu me sinto menos importante. Irmão, antigamente ensinava a gente: você não é nada, você é o pó. Só que depois veio a luz do entendimento e nós aprendemos que Jesus tornou do pó os seus filhos. Então nós somos filhos. Natureza pó, física, mas a natureza espiritual de filho. Então todos nós temos o nosso valor a Deus. Você tem que ter equilíbrio. Você não pode achar que você é mais do que os outros, mas não ache que você também é desprezível. Deus coloca valor em todos nós. Por isso que o diabo te odeia. Se você não tivesse valor, o diabo não ia ter nenhuma preocupação com você. O diabo tem preocupação com você porque você tem valor, porque Cristo te deu valor. Está compreendendo como é que funciona? Então todos nós temos a nossa importância. Então para de achar que você é a caspa da pulga do cavalo do ladrão. Para de achar que você é a xerox da carcaça de um gafanhoto. Paulo escreve e diz: eu não merecia nem ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não merecia nem estar no louvor, mas pela graça de Deus eu sou um levita, e as pessoas gostam da minha voz. Eu não merecia nem estar no louvor, mas pela graça de Deus o Senhor me usa e eu toco bem os instrumentos. Eu não merecia nem ser pastor, mas pela graça de Deus eu prego. Eu não merecia nem pegar o microfone, porque eu me sinto indigna, mas pela graça de Deus eu pego o microfone e as pessoas sentem paz e a presença de Deus quando eu falo. Pela graça de Deus eu sou o que sou.
Então não diga ao ouvido, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Seja saudável, saiba qual é o seu lugar no corpo. Termino dizendo, o problema quando tem um membro doente, é que o membro doente, ou ele corre o risco de atrofiar, e se ele chegar a atrofiar, dependendo do que atrofiou, tem que ser tirado, decepado. Só que no corpo de Cristo, se arrancar um dedo, vai aparecer outro. Se arrancar uma orelha, aparece outra. Porque o corpo de Cristo é formado por pessoas espirituais. O que eu quero te dizer, para terminar essa mensagem, espiritualmente, é que se você identificou que você não é uma bênção para as pessoas, se você identificou que você acha que você é melhor do que os outros, se você identificou que você acha que você é pior do que todo mundo, se você é do tipo que você é da contenda e não da paz, você é um membro doente. E o que você tem que fazer? Ou acontece um milagre com o membro doente e ele é curado, ou ele atrofia e é tirado do corpo e é colocado um outro membro lá. Então o que eu quero dizer para você, você se conhece. Se você está doente em alguma dessas áreas, deixa Deus tratar isso. Fale para Deus hoje: Senhor, eu estou doente nessa parte, eu quero que o Senhor me cure, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?